Estamos de volta aqui com o programa TV Câmara Entrevista de hoje. O assunto é a situação dos povos indígenas no Brasil, que de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a atual população indígena no Brasil é de aproximadamente 818 mil indivíduos, representando 0,4% da população brasileira. Vivendo em aldeias, somam em torno de 503 mil indígenas. Há, contudo, uma estimativa de que existam 315 mil indígenas vivendo fora de terras oficialmente indígenas, inclusive em áreas urbanas. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o jornalista e indigenista Elton Rivas, que durante muito tempo trabalhou em comunidades indígenas e vem falar um pouquinho dessa sua experiência aqui com relação aos povos indígenas. Elton, e essa situação como fica? Muitos índios hoje vivendo fora do seu habitat. Antes os indígenas viviam essencialmente, exclusivamente ali daquele contato com a natureza, mas hoje, como você já falou no primeiro bloco um pouquinho, estão vivendo em áreas urbanas e muitas vezes em favelas. E como que está essa situação hoje? Queria que você contasse um pouquinho para a gente e quais os prejuízos, né, até para a cultura indígena de estar passando por essa situação, vivenciando e morando em áreas urbanas. Como que é isso? Então, Levi, é muito importante essa pergunta. Os índios são brasileiros. A Constituição de 88 assegura a eles direitos específicos. Eles têm direito, por exemplo, a ter uma escola onde eles aprendam a própria língua. Eles têm que ter respeitadas as suas tradições, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Eles têm direito a um atendimento de saúde específico, onde sejam contempladas, por exemplo, algumas crenças que eles têm, algumas formas de lidar com a saúde que estão relacionadas ao campo espiritual. Então, o índio ele tem vários direitos assegurados pela Constituição de 88. Um deles é o direito ao território. Para a nossa sociedade, o território, a gente pensa a terra, ela está muito ligada à questão da propriedade, né? Você tem sua casa, você tem seu terreno, a sua casa de praia. Para uma população indígena, o território é muito mais do que isso. O território ele está ligado diretamente à forma como você concebe o mundo. Está diretamente ligado à forma como você vive daquele recurso natural. A nossa sociedade, a sociedade urbana, industrial, a gente tem uma forma muito artificial de viver a vida. Por exemplo, a gente escurece, a gente tem ambientes onde você tem energia elétrica, você não está mais tão ligado às questões assim da natureza, né? As populações indígenas, elas estão diretamente ligadas. Período de chuva, período de seca, é um período onde você caça, um período onde você pesca, período onde você planta. E essa relação com o território, ela está diretamente ligada à sobrevivência. Né? Nós hoje, a gente praticamente, quem mora em cidade, não produz nada daquilo que consome. Você compra, você vende sua força de trabalho, recebe o dinheiro, troca o dinheiro pelo alimento, pela roupa. E os índios não. Né? A maior parte das populações, elas têm uma relação direta. Então, assim, eu nem gosto de falar o habitat. O índio ele pode viver onde ele quiser, ele pode viver na cidade, ele é um cidadão. Mas o que acontece é que muitas vezes isso não está colocado como uma opção para ele, não é colocado como uma escolha, ele sair, estudar, ele sair e viver na cidade. Ele é levado a essa situação justamente pela legislação, aquilo que garante a Constituição de 88, assegura, que é o direito ao território. E a questão do território, então, ela muito mais do que ter a terra, ela está ligada à saúde, ela está ligada à cultura, ela está ligada às tradições, ela está ligada a várias coisas que não necessariamente ter um teto para morar. E essa é uma questão que muitas vezes as pessoas não compreendem. E aí vão surgir os discursos como, é muita terra para pouco índio, os índios não deveriam viver na floresta, eles deveriam viver na cidade. Mas a gente precisa, eu acho que as ciências humanas já avançaram muito, né, em termos de compreender o que é cultura, compreender que existem diversas formas de viver no mundo. E que não necessariamente a forma como nós vivemos, ocidentais, urbanos, não é a melhor forma. Se a gente olhar em termos de impacto com o meio ambiente, olhar em termos de sustentabilidade, olhar em termos da nossa vida cotidiana, o que a gente recebe, o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem que pagar, talvez essa não seja a melhor forma. Mas é a forma como a gente vive e está acostumado a viver. Agora, a gente precisa entender que existem outras formas. E não se trata de ser outras formas melhores ou piores do que as nossas. Apenas existem outras maneiras de se viver e de se relacionar com o ambiente. E que isso não é apenas um discurso acadêmico. Isso é garantido pela Constituição Federal Brasileira, de 1988, que assegura esse direito aos índios. Então a gente vê essa situação dos índios estarem abandonando, às vezes, o território, mas muitas vezes também os índios estão em territórios que já não conseguem
gerir aquilo que eles necessitam. Eu vou citar o caso da Reserva Indígena de Dourados, que é seguramente a reserva indígena brasileira com a maior população por metro quadrado. A gente tem quase 15 mil índios numa área muito pequena, não me lembro agora exatamente o tamanho do território, mas é um território pequeno, onde você tem dificuldade, por exemplo, com água, você já não tem mata, então o índio tem que viver lá caçando e pescando onde? Eles não têm mais território. Eles foram levados para esse território, eles foram tirados dos seus territórios e o governo cedeu para eles há mais de 100 anos esse lugar onde eles estão. Então eles não têm muita alternativa ali para viver essas pessoas, a não ser plantar nos moldes como a gente, ou trabalhar assalariado, cortando cana, trabalhar em outras formas de plantação, com gado. E aí eles têm uma vida muito mais parecida com a forma como a nossa sociedade se organiza do que com a organização tradicional. Isso traz problemas? Traz inúmeros problemas, porque eles precisam negociar essas duas formas de viver. Dourados é um dos lugares no mundo, se você pegar a população, onde ocorre proporcionalmente o maior número de suicídios. E quem se suicida? A maior parte das pessoas que se suicidam são jovens, porque o jovem é justamente esse que tem que lidar com esses dois mundos. Então o jovem indígena, dentro de uma sociedade guarani, terena, não existe a figura do jovem. Quando a pessoa ela era criança, ela vira adulto, ela casa, ela constrói sua própria casa, ela vai ser autônoma, plantar e cuidar da sua família. Mas estamos falando de um território pequeno, não tem espaço físico para isso. Então acaba vivendo com a família, não tem terra suficiente para produzir. Então ele precisa sair da aldeia e trabalhar fora da aldeia. Então isso gera uma série de conflitos, porque aí o jovem, ao sair da aldeia e ir para a cidade, ele não é visto como jovem, porque ele é diferente do jovem da cidade. Ele é o quê? Ele é índio. E ele é índio no sentido pejorativo. Ele não tem cultura, ele não domina a língua, ele não entende as coisas daqui. Aí ele volta para a aldeia. Aí ele não é adulto, ele é jovem, mas jovem não existe naquela configuração daquela cultura. É preciso, então, repensar o que é o espaço dele. Então, aí você vai ver, estatisticamente, a maior parte das pessoas que se matam são os jovens. Então, a gente vive esse momento de trânsito, de negociação, e o Estado não oferece respostas para essas questões. A vida prática, cotidiana, ela se impõe muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender os problemas, que são complexos. Então, é basicamente isso que a gente está vivendo. A tendência, muitos autores falam, é que nos próximos anos nós vamos ter uma virada de que a maior parte da população indígena brasileira vai estar vivendo em comunidades como a de Dourados, que é quase uma comunidade já urbana, ou em cidades, bairros em cidades. E aí são atraídos para essas cidades em busca de sobrevivência, de trabalho, de emprego. Muitas vezes não são alfabetizados, entram, ingressam, são assimilados. Se falou tanto de assimilação durante muitos anos, mas nunca se discutiu que tipo de assimilação, o que nós vamos oferecer para essa população. Você sai de uma população que é autônoma, capaz de sobreviver, e você integra ela como uma população pobre, carente, sem acesso às suas necessidades básicas. Legal, e para falar um pouquinho, mostrar um pouquinho dessa mudança na cultura indígena, nós vamos conhecer agora um grupo de rap indígena que conta aí um pouco sobre as suas questões, as questões indígenas aqui no nosso Brasil. Adiapô por amor, enrendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope. Daí, men, adjuká, cheia de erure, nhande jarape. O morrendo ranguan, derape, racherape. Daí, quai, bae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, daí, quai, bae para pensar. Povo contra povo, do catu e mopuan, de acan. De nascendo, daí, o airi, nhande jara, awe. A correace, oi no pande, awe chupê. Che, anguarre, arrima, correp, guarani, hakaiuá. Dendo catu e de manhã no xererê, bae, vendere, rechai.
ape, rap Guarani, ré, perrendo ranguá, ara ete, orera anon, entonces, eju orendiwe, entonces, eju shendiwe. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Jaha nyandequeira jaguatá, jaha nyandequeira jauá, jaha jachuca Caraípe, she haha e homem enje coporã, dere hassaram she purehe, de manhawai xerehe, hakuanga, she aime, ko ape achuca, vai pa ore, ro representar hakuanga, apero ime, ape awaqueira oreco, o sonha hanwa, kuanga porandu, tewe, ba equipanhande, jajuca hanyamano, upea ariore, ro pora rei, awa awa o jejucaram, umi caraiqueira opu canhanderehe, umi a calça cheia e meco ape, ro defender hanwa, upea eju orendiwe. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, eju orendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Você conheceu então o Bros MCs, que é um grupo indígena, né, Elton, que retrata um pouquinho de como os povos indígenas aí estão utilizando de culturas novas, né, no caso aí a linguagem do rap, para contar um pouco sobre as suas experiências e as mazelas que eles vivem em suas próprias aldeias, né? O Bros MCs, é interessante, eles cantam em Guarani, em português, alguns deles são evangélicos, então o que para muitas pessoas antigamente a leitura, então eles já perderam a identidade, essa é a identidade indígena. Na verdade, essa mistura, essa miscigenação, essa mestiçagem, hoje ela é muito constitutiva do que é ser índio hoje. É sim viver no espaço urbano, é sim fazer uso das tecnologias, é sim estar na universidade, isso sim também é parte da população indígena. O que a gente percebe muitas vezes, o índio é sempre pensado em termos de o bom ou mal selvagem. Então, o bom selvagem é aquele índio que está lá no Xingu, que está nu, que vive como o imaginário nosso dos séculos passados, né? Os relatos dos navegantes, dos viajantes, aquele índio que vive em comunhão com a natureza, seria um bom selvagem, seria o índio ideal. Ao mesmo tempo, aquele índio que já está vivendo, que está ali lutando pela terra, que fecha uma estrada, tem um conflito com um fazendeiro, que está usando um relógio, um carro, esse já é um índio corrompido pela nossa sociedade, ele já seria o mal selvagem. Tanto essa ideia do bom selvagem, quanto a ideia do mal selvagem, são armadilhas. As duas são, acho que, lados de uma mesma moeda, que é pensar o índio como selvagem. Pensar o índio como outra coisa, como um outro ser, ao qual não é permitido, assim como nos é permitido, se transformar, mudar, adquirir novas formas de viver, como se a gente pode e eles não, porque senão eles deixariam de ser índios. Então essa é uma forma muito equivocada de se pensar, porque você está sempre colocando o índio como um outro inacessível, um outro que não tem direito, não é dinâmico, um outro que não se relaciona, sempre pensar o índio fora. Tanto o bom selvagem quanto o mal selvagem são formas estáticas de pensar, e a gente sabe que a cultura ela não é estática, a cultura ela é
ela é muito dinâmica e as coisas vão mudando. A forma como a gente vai se relacionando, não só com outras pessoas, com outras culturas, mas também com o ambiente em que a gente vive, ela vem mudando ao longo da história da humanidade. E os índios são humanos, então eles também vão se transformar. O Elton, falando um pouquinho das políticas voltadas, as políticas públicas, né, voltadas aos indígenas, o que a gente poderia fazer, ou o que o poder público poderia fazer para garantir aí os direitos aos índios, inclusive direitos esses que estão previstos na Constituição, como você disse, o que o nosso país aí, que veio dos indígenas, o que nós poderíamos fazer para nos atentar aos direitos indígenas? Eu acho que informação. Eu acho que hoje em dia existem várias formas de você acessar informação sobre várias coisas, mas e tem uma nova forma de compreender essa diversidade como riqueza, né? A gente tem na mídia, por exemplo, o tratamento que a mídia dá à questão indígena é sempre um tratamento muito exótico, né? Como o índio, ou ele é uma coisa, essa exterioridade, ele é esse outro, ou ele está preso no passado, quando a questão indígena é uma questão super atual do Brasil hoje. Talvez uma das grandes questões ainda que os governos, os poderes públicos não deram atenção devida, e ela vem acontecendo independentemente da ação do Estado. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, procurar se informar, procurar saber, conhecer e deixar de lado essa imagem. Eu acho interessante, por exemplo, chega no Dia do Índio, as escolas pintam as crianças com aquele penacho, como se eles fossem apaches lá da América do Norte. Então, a própria imagem, o imaginário sobre o índio, muitas vezes ele não corresponde ao imaginário do índio nacional, das culturas nacionais, dessa diversidade toda. Eu acho que isso deveria ser trabalhado melhor em sala de aula, afastando essa questão desse exotismo, porque esse exotismo ele não colabora em nada para entender o índio hoje, entender os desafios que se colocam para essas populações na atualidade. Legal, e para encerrar eu queria, perguntinha clichê um pouco, mas acho que seria interessante, qual que é a importância, para a gente concluir esse programa, da cultura indígena para toda a formação da nossa sociedade? Como que você vê isso e por que nós devemos, então, né, preservar e garantir os direitos desses indígenas? Olha, Davi, eu acho que um país que não conhece a sua história, um país que não conhece como se deu sua formação, a forma como se estruturou e se construiu, é um país que não conhece seu passado, não vive bem seu presente e não consegue projetar um futuro. Então, eu acho que o Brasil, eu não gosto de falar em termos de dívida, o Brasil tem uma dívida com essas populações, mas sim tem, de certa forma, não só com os índios, mas também com os quilombolas, que é a população negra, populações tradicionais, caiçaras. Nós temos sim que pensar num país que contemple todas essas formas, e não um modelo único de país, um modelo único de vida, um modelo único de desenvolvimento. Eu acho que isso tem mostrado, é um modelo que exclui, um modelo que gera violência, um modelo que gera pobreza, e isso de alguma forma, isso vai nos afetar. Em algum momento ou outro, isso vai chegar até você que vive na cidade, que vive na sua casa e acredita que está ali num ambiente seguro e confortável. A gente precisa pensar um modelo de país que contemple toda essa diversidade e contemple algo que só nós temos. Quer dizer, de repente, nós podemos estar aí criando, pensando em soluções, apresentando soluções que só nós podemos pensar, porque nós vivemos num contexto completamente diferente. Então, eu acho que por essa questão, uma questão, não diria nem ideológica, é prática. A gente tem que pensar num país que contemple todos, um país que preserve não só a sua diversidade humana, mas suas riquezas naturais, de florestas, de recursos hídricos, por exemplo. Essa é a única possibilidade que a gente tem de se desenvolver. E sem contar, né, Elton, para encerrar, que as comunidades tradicionais elas têm um cuidado e uma sabedoria, principalmente com relação à terra e à natureza, que é algo que vem faltando para a sociedade de uma maneira geral, né? Se você pensar, a maior parte se você olhar num mapa, a maior parte das áreas protegidas, em termos, se a gente pensar nessa questão de árvore, de biodiversidade, essas são as reservas indígenas, os territórios indígenas brasileiros, unidades de conservação, territórios quilombolas, áreas de proteção permanente. Essas áreas ainda, a gente precisa entender que, às vezes, preservar a riqueza natural, se a gente quer pensar sempre na ótica capitalista, do lucro, isso pode ser muito mais lucrativo e muito mais interessante do que simplesmente utilizar o recurso. Porque os recursos,
eles são renováveis, mas a capacidade de renovação do recurso e a capacidade que a gente tem de consumir o recurso, olha aí a recente crise da água, né? Uma coisa que a gente via em filme futurista do Mad Max, e há menos de um ano a gente viu um perigo real, e ainda é, para muitas pessoas, ainda falta água na casa de muita gente, por exemplo, na Grande São Paulo, que ainda vive isso como realidade cotidiana. Então a gente começa a refletir que talvez a preservação do recurso é muito mais jogo, é muito mais negócio, para aqueles que gostam de pensar em termos de negócio, do que a sua utilização de forma irracional. Elton, obrigado pela presença aqui no TV Câmara Entrevista, trazendo um pouquinho dessa experiência aí com os povos indígenas. Tá joia, eu que agradeço, para mim sempre é uma oportunidade de falar disso, né? Uma coisa que já não atuo diretamente com a questão indígena, mas, como eu falei, já que a gente tem que buscar se informar, acho que aquelas pessoas que têm um pouco de vivência disso, a gente se sente até na obrigação de compartilhar um pouco dessa experiência. Obrigado, Elton Rivas. Esse foi mais um TV Câmara Entrevista. TV Câmara Entrevista que hoje falou sobre a situação indígena no nosso país. Se você gostou do programa e quiser rever ou assistir outros programas TV Câmara Entrevista, entre lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você encontra esse e outros temas que foram abordados aqui no TV Câmara Entrevista. Temos também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Eu espero que você tenha gostado da conversa. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade. Até lá.